O grande conflito entre Cristo e Satanás. A destruição de Jerusalém. O vídeo de hoje aborda a grande controvérsia entre o bem e o mal, explorando questões fundamentais sobre a origem, a continuidade e o desfecho desse conflito universal. Ele explica que a humanidade, desde a queda de Adão, perdeu a comunhão direta com Deus, mas, por meio do plano de redenção, foi restabelecida uma conexão com o céu através do Espírito Santo e das Escrituras Sagradas. A Bíblia é apresentada como uma combinação divina e humana, inspirada por Deus, mas transmitida em linguagem humana. Apesar de suas diferentes formas de expressão, os livros da Bíblia oferecem uma mensagem harmoniosa, adequada a todas as circunstâncias da vida. O vídeo destaca que, além das Escrituras, o Espírito Santo continua a iluminar e guiar os crentes, e que o ministério do Espírito não contradiz a palavra de Deus, mas a complementa. Ao longo da história, Deus se revelou por meio de profetas e da Bíblia, fornecendo conhecimento para a salvação e estabelecendo a Escritura como padrão infalível de caráter e doutrina. Também ressalta o perigo de seguir impressões humanas sem base nas Escrituras, pois isso pode levar ao erro e à confusão. O texto conclui mencionando a vitória final do bem sobre o mal e reafirma que o Espírito Santo continuará seu trabalho até o encerramento do Evangelho, garantindo aos fiéis uma compreensão mais profunda da palavra de Deus e sua aplicação às suas vidas. Se tu conhecesses também tu, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora estão ocultas aos teus olhos, pois dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te cercarão e te apertarão de todos os lados, e te derrubarão por terra, e a teus filhos dentro de ti. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Do cume do Monte das Oliveiras, Jesus olhou para Jerusalém. Bela e pacífica era a cena que se estendia diante dele. Era a estação da Páscoa, e de todas as terras, os filhos de Jacó se reuniram ali para celebrar o grande festival nacional. No meio de jardins e vinhedos e em costas verdes cravejadas de tendas de peregrinos, erguiam-se as colinas em socalcos, os palácios imponentes e os baluartes maciços da capital de Israel. A filha de Sião parecia em seu orgulho dizer: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Formoso de sítio, e alegria de toda a terra, é o Monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. À vista de todos estavam os magníficos edifícios do templo. Os raios do sol poente iluminavam a brancura nevada de suas paredes de mármore e brilhavam do portão dourado, da torre e do pináculo. A perfeição da beleza estava ali, o orgulho da nação judaica. Que criança de Israel poderia contemplar a cena sem um arrepio de alegria e admiração? Mas outros pensamentos ocupavam a mente de Jesus. Quando ele estava aproximando-se, ele viu a cidade e chorou sobre ela. Em meio à alegria universal da entrada triunfal, enquanto ramos de palmeiras acenavam, enquanto alegres hosanas despertavam os ecos das colinas e milhares de vozes o declaravam rei, o Redentor do mundo foi tomado por uma tristeza repentina e misteriosa. Ele, o Filho de Deus, o prometido de Israel, cujo poder havia conquistado a morte e chamado seus cativos do túmulo, estava em lágrimas, não de tristeza comum, mas de agonia intensa e irreprimível. Suas lágrimas não eram por si mesmo, embora ele soubesse bem para onde seus pés estavam indo. Diante dele estava o Getsêmani, a cena de sua agonia que se aproximava. O portão das ovelhas também estava à vista, através do qual, durante séculos, as vítimas para sacrifício tinham sido conduzidas e que deveria se abrir para ele quando ele deveria dar à luz como um cordeiro para o matadouro. Não muito distante estava o Calvário, o lugar da crucificação.
Sobre o caminho que Cristo logo trilharia, deveria cair o horror de grande escuridão, pois ele faria de sua alma uma oferta pelo pecado. No entanto, não foi a contemplação dessas cenas que lançou a sombra sobre ele nesta hora de alegria. Nenhum pressentimento de sua própria angústia sobre-humana nublou aquele espírito altruísta. Ele chorou pelos milhares condenados de Jerusalém, por causa da cegueira e da impenitência daqueles a quem ele veio abençoar e salvar. A história de mais de 1000 anos do favor especial e cuidado guardião de Deus, manifestada ao povo escolhido, estava aberta aos olhos de Jesus. Havia o Monte Moriá, onde o filho da promessa, que não resistia, que seria amarrado ao altar, simbolizando a oferta do Filho de Deus, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e o deitou sobre o altar, em cima da lenha. O pacto de bênção, a gloriosa promessa messiânica, havia sido confirmado ao Pai dos fiéis. Lá, as chamas do sacrifício subindo ao céu da eira de Ornã, havia desviado a espada do anjo destruidor, símbolo adequado do sacrifício e mediação do Salvador pelos homens culpados. Jerusalém havia sido honrada por Deus acima de toda a terra, dizendo: "Este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei." Ali por séculos, os santos profetas haviam proferido suas mensagens de advertência. Ali os sacerdotes haviam acenado com seus incensários, e a nuvem de incenso com as orações dos adoradores subiam diante de Deus. Ali, diariamente se oferecia o sangue de cordeiros mortos, apontando para o Cordeiro de Deus. Ali, o Senhor havia revelado sua presença na nuvem de glória acima do propiciatório. Ali, repousava a base daquela escada mística que ligava a terra ao céu. Aquela escada sobre a qual os anjos de Deus desciam e subiam, e que abria ao mundo o caminho para o mais sagrado de todos. Se Israel, como nação, tivesse preservado sua lealdade ao céu, Jerusalém teria permanecido para sempre a eleita de Deus. Assim diz o Senhor: "Guardai as vossas almas e não tragais cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Nem tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Então entrarão pelas portas desta cidade reis e príncipes, que se assentem sobre o trono de Davi, andando em carros e em cavalos. E eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. E esta cidade será habitada para sempre." Mas a história daquele povo favorecido era um registro de apostasia e rebelião. Eles resistiram à graça do céu, abusaram de seus privilégios e menosprezaram suas oportunidades. Ele ainda manifestou-se a eles como o Senhor Deus misericordioso, longânimo e abundante em bondade e verdade. Apesar das repetidas rejeições, sua misericórdia continuava em suas súplicas. Com mais do que o amor piedoso de um pai pelo filho, sob seus cuidados, Deus lhes enviou mensageiros, levantando-se cedo e enviando-os, porque teve compaixão do seu povo e da sua morada. Quando o protesto, a súplica e a repreensão falharam, ele enviou a eles o melhor presente do céu. Não, ele derramou todo o céu naquele único presente. O próprio Filho de Deus foi enviado para pleitear com a cidade impenitente. Foi Cristo quem tirou Israel do Egito como uma boa videira. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora os gentios e a plantaste. Sua própria mão havia expulsado as nações diante dela. Ele o plantou em uma colina muito frutífera. Seu cuidado de guardião o havia cercado. Seus servos foram enviados para nutri-lo. "Que mais se poderia ter feito à minha vinha?" exclama ele. "Que eu não tenha feito nela?" Embora quando ele olhou que produzisse uvas, produziu uvas bravas. Ainda assim,
Com uma esperança ainda ansiosa de fecundidade, ele veio pessoalmente à sua vinha, se por acaso pudesse ser salvo da destruição. Ele cavou em torno de sua videira, ele podou e apreciou. Ele estava incansável em seus esforços para salvar esta videira de sua própria plantação. Por 3 anos, o Senhor da luz e da glória entrou e saiu entre seu povo. Ele andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, curando os quebrantados de coração, libertando os presos, restaurando a vista aos cegos, fazendo com que os coxos andassem e os surdos ouvissem, purificando os leprosos, ressuscitando os mortos e pregando o evangelho aos pobres. A todas as classes foi igualmente dirigido o gracioso chamado: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Embora recompensado com o mal pelo bem e o ódio por seu amor, ele perseguiu firmemente sua missão de misericórdia. Nunca foram repelidos aqueles que buscavam sua graça. Errante e sem teto, com opróbrio e penúria como sua sorte diária, viveu para ministrar as necessidades e aliviar as aflições dos homens, rogando-lhes que aceitassem o dom da vida. As ondas de misericórdia, repelidas por aqueles corações teimosos, voltaram em uma maré mais forte de amor piedoso e inexprimível. Mas Israel se afastou de seu melhor amigo e único ajudador. As súplicas de seu amor haviam sido desprezadas, seus conselhos desprezados, suas advertências ridicularizadas. A hora da esperança e do perdão estava passando rapidamente. O cálice da ira de Deus, há muito adiada, estava quase cheio. A nuvem que vinha se acumulando através de eras de apostasia e rebelião, agora negra de aflição, estava prestes a irromper sobre um povo culpado. E aquele que sozinho poderia salvá-los de seu destino iminente havia sido desprezado, abusado, rejeitado, e logo seria crucificado. Quando Cristo fosse pendurado na cruz do Calvário, a nação favorecida e abençoada por Deus sofreria. A perda de uma alma é uma calamidade que supera infinitamente os ganhos e tesouros de um mundo. Mas quando Cristo olhou para Jerusalém, a condenação de uma cidade inteira, uma nação inteira, estava diante dele. Aquela cidade, aquela nação, que outrora fora a escolhida de Deus, seu tesouro peculiar. Os profetas haviam chorado pela apostasia de Israel e pelas terríveis desolações pelas quais seus pecados foram visitados. Jeremias desejava que seus olhos fossem uma fonte de lágrimas, para que pudesse chorar dia e noite pelos mortos da filha de seu povo, pelo rebanho do Senhor que foi levado cativo. Qual foi, então, a tristeza daquele cujo olhar profético abrangeu, não anos, mas eras. Ele viu o anjo destruidor com a espada erguida contra a cidade que por tanto tempo fora a morada do Senhor. Do cume do Monte das Oliveiras, o mesmo local mais tarde ocupado por Tito e seu exército, ele olhou através do vale para os pátios e pórticos sagrados e com os olhos turvos de lágrimas viu, em terrível perspectiva, as muralhas cercadas por hostes estrangeiras. Ele ouviu o passo dos exércitos se preparando para a guerra. Ele ouviu a voz de mães e filhos clamando por pão na cidade sitiada. Ele viu sua casa santa e bela, seus palácios e torres, entregues às chamas, e onde antes estavam apenas um monte de ruínas fumegantes. Olhando ao longo dos tempos, ele viu o povo do convênio espalhado por todas as terras, como destroços em uma praia deserta. Na retribuição temporal, prestes a cair sobre seus filhos, ele viu apenas o primeiro gole daquele cálice de ira, que no julgamento final ela deve drenar até a escória. A piedade divina, o amor ansioso, encontraram expressão nas tristes palavras: Ó Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos
Assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Quem dera que tu, uma nação favorecida acima de todas as outras, soubesses o tempo da tua visitação e as coisas que pertencem à tua paz. Eu permaneci o anjo da justiça, chamei-te ao arrependimento, mas em vão. Não são apenas servos, delegados e profetas, a quem recusaste e rejeitaste, mas o Santo de Israel, teu Redentor. Se você for destruído, você é o único responsável. Não quereis vir a mim para terdes vida. Cristo viu em Jerusalém um símbolo do mundo endurecido na incredulidade e rebelião, e apressando-se a enfrentar os juízos retributivos de Deus. As desgraças de uma raça caída, oprimindo-lhe a alma, forçaram-lhe dos lábios aquele clamor extremamente amargo. Ele viu o registro do pecado traçado na miséria humana, lágrimas e sangue. Seu coração foi movido por infinita piedade pelos aflitos e sofredores da terra. Ele ansiava por aliviar todos eles. Mas mesmo sua mão não pode reverter a maré da desgraça humana. Poucos buscariam sua única fonte de ajuda. Ele estava disposto a derramar sua alma até a morte, para trazer salvação ao alcance deles. Mas poucos viriam a ele para ter vida. A majestade do céu em lágrimas, o Filho do Deus infinito perturbado em espírito curvado de angústia. A cena encheu todo o céu de admiração. Essa cena nos revela a excessiva pecaminosidade do pecado. Mostra quão difícil é a tarefa, mesmo para o poder infinito, salvar o culpado das consequências de transgredir a lei de Deus. Jesus, olhando para a última geração, viu o mundo envolvido em um engano semelhante ao que causou a destruição de Jerusalém. O grande pecado dos judeus foi a rejeição de Cristo. O grande pecado do mundo cristão seria sua rejeição da lei de Deus, o fundamento de seu governo no céu e na terra. Os preceitos do Senhor seriam desprezados. Milhões, escravizados pelo pecado e servos de Satanás, condenados a sofrer a segunda morte, recusaram-se a ouvir as palavras da verdade em seu dia de visitação. Que terrível cegueira, que paixão estranha! 2 dias antes da Páscoa, quando Cristo se retirou pela última vez do templo, depois de denunciar a hipocrisia dos príncipes judeus, saiu de novo com seus discípulos ao Monte das Oliveiras e sentou-se com eles na encosta relvada que dava para a cidade. Mais uma vez, ele olhou para seus muros, suas torres e seus palácios. Mais uma vez, ele contemplou o templo em seu esplendor deslumbrante, um diadema de beleza coroando o monte sagrado. 1000 anos antes, o salmista havia magnificado o favor de Deus a Israel ao fazer de sua casa santa sua morada. Em Salém, também está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. Ele escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. E ele construiu seu santuário como altos palácios. O primeiro templo foi erguido durante o período mais próspero da história de Israel. Vastos tesouros para esse fim haviam sido coletados pelo rei Davi, e os planos para sua construção foram feitos por inspiração divina. Salomão, o mais sábio dos monarcas de Israel, havia terminado o trabalho. Este templo foi o edifício mais magnífico que o mundo já viu. No entanto, o Senhor havia declarado pelo profeta Ageu a respeito do segundo templo: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Vou abalar todas as nações, e o desejo de todas as nações virá, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Após a destruição do templo por Nabucodonosor, ele foi reconstruído cerca de 500 anos antes do nascimento de Cristo, por um povo que de um cativeiro ao longo da vida havia retornado a um país devastado e quase deserto. Havia então entre eles homens idosos que tinham visto a glória do Templo de Salomão e que choraram com a fundação do novo edifício, que devia ser tão inferior ao anterior. O sentimento que prevalecia é forçosamente descrito pelo profeta.
quem restou entre vós que viu esta casa na sua primeira glória? E como você vê isso agora? Não está em seus olhos em comparação com isso como nada? Então foi dada a promessa de que a glória desta última casa seria maior do que a da primeira. Mas o segundo templo não se igualara ao primeiro em magnificência, nem era santificado por aqueles sinais visíveis da presença divina que pertenciam ao primeiro templo. Não houve manifestação de poder sobrenatural para marcar sua dedicação. Nenhuma nuvem de glória foi vista enchendo o santuário recém-erigido. Nenhum fogo do céu desceu para consumir o sacrifício sobre seu altar. A Shequina não mais morava entre os querubins no lugar santíssimo. A arca, o propiciatório e as tábuas do testemunho não se encontravam nela. Nenhuma voz soou do céu para dar a conhecer ao sacerdote indagador a vontade do Senhor. Durante séculos, os judeus se esforçaram em vão para mostrarem que a promessa de Deus dada por Ageu havia sido cumprida. Contudo, o orgulho e a incredulidade cegaram-lhes a mente para o verdadeiro significado das palavras do profeta. O segundo templo não foi honrado com a nuvem da glória do Senhor, mas com a presença viva daquele em quem habitava corporalmente a plenitude da divindade, que era o próprio Deus manifestado na carne. O desejado de todas as nações realmente havia chegado ao seu templo quando o homem de Nazaré ensinou e curou nos átrios sagrados. Na presença de Cristo, e somente nisso, o segundo templo excedeu o primeiro em glória. Mas Israel havia tirado dela o dom oferecido pelo céu. Com o humilde mestre que naquele dia havia saído de seu portão dourado, a glória havia se afastado para sempre do templo. Já se cumpriram as palavras do Salvador: vossa casa vos ficará deserta. Os discípulos haviam ficado cheios de temor e admiração com a predição de Cristo sobre a derrubada do templo e desejavam compreender mais plenamente o significado de suas palavras. Riqueza, trabalho e habilidade arquitetônica foram por mais de 40 anos livremente gasto para aumentar seus esplendores. Herodes o Grande derramou sobre ela tanto a riqueza romana quanto o tesouro judaico. E até mesmo o imperador do mundo a enriqueceu com seus dons. Blocos maciços de mármore branco, de tamanho quase fabuloso, enviados de Roma para esse fim, faziam parte de sua estrutura. E para estes, os discípulos chamaram a atenção de seu mestre, dizendo: veja que tipo de pedras e que edifícios estão aqui. A essas palavras, Jesus deu a resposta solene e surpreendente: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Com a derrubada de Jerusalém, os discípulos associaram os acontecimentos da vinda pessoal de Cristo em glória temporal para tomar o trono do Império Universal, punir os judeus impenitentes e romper com a nação o jugo romano. O Senhor lhes dissera que viria pela segunda vez. Portanto, a menção de julgamentos sobre Jerusalém, suas mentes se voltaram para essa vinda. E quando estavam reunidos ao redor do Salvador no Monte das Oliveiras, perguntaram: quando sucederão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? O futuro foi misericordiosamente velado dos discípulos. Houvessem eles, naquela época, compreendido plenamente os dois terríveis fatos, os sofrimentos e a morte do Redentor e a destruição de sua cidade e templo, teriam sido dominados pelo horror. Cristo apresentou-lhes um esboço dos eventos proeminentes que ocorreriam antes do fim do tempo. Suas palavras não foram totalmente compreendidas, mas seu significado deveria ser desdobrado à medida que seu povo precisasse da instrução nela dada. A profecia que ele proferiu era dupla em seu significado. Ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, prefigurava também os terrores do último grande dia.
Jesus declarou aos discípulos que ouviam os julgamentos que deveriam cair sobre o Israel apóstata e, especialmente, a vingança retributiva que viria sobre eles por sua rejeição e crucificação do Messias. Sinais inconfundíveis precederiam o terrível clímax. A temida hora chegaria de repente e rapidamente, e o Salvador advertiu seus seguidores: quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel estar no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para as montanhas. E quando os estandartes idólatras dos romanos fossem erguidos no solo santo, que se estendia por alguns estádios fora dos muros da cidade, então os seguidores de Cristo deveriam encontrar segurança na fuga. Quando o sinal de alerta deve ser visto, aqueles que escaparem não devem demorar. Em toda a terra da Judéia, bem como na própria Jerusalém, o sinal de fuga deve ser imediatamente obedecido. Aquele que por acaso estivesse no telhado não deveria descer para sua casa, nem mesmo para salvar seus tesouros mais valiosos. Os que estavam trabalhando nos campos ou vinhas não devem perder tempo para voltar para buscar a roupa exterior deixada de lado enquanto deveriam estar labutando no calor do dia. Eles não devem hesitar um momento para que não se envolvam na destruição geral. No reinado de Herodes, Jerusalém não somente fora grandemente embelezada, mas pela construção de torres, muros e fortalezas, aumentando a força natural de sua situação, tornara-se aparentemente inexpugnável. Aquele que neste momento teria predito publicamente sua destruição, teria, como Noé em sua época, sido chamado de alarmista enlouquecido. Mas Cristo dissera: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Por causa de seus pecados, a ira havia sido denunciada contra Jerusalém, e sua obstinada incredulidade tornava certa sua condenação. O Senhor havia declarado pelo profeta Miqueias: ouvi isto, peço-vos vós, chefes da casa de Jacó e príncipes da casa de Israel, que abominais o juízo e pervertemos toda a equidade. Eles edificam Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. Seus chefes julgam por recompensa, seus sacerdotes ensinam por salário e seus profetas profetizam por dinheiro. Contudo, apoiam-se no Senhor e dizem: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal virá sobre nós. Eles odiavam a Cristo porque sua pureza e santidade revelavam sua iniquidade. E eles o acusaram de ser a causa de todos os problemas que lhes sobrevieram em consequência de seus pecados. Embora soubessem que ele não tinha pecado, declararam que sua morte era necessária para sua segurança como nação. Se o deixarmos assim, disseram os líderes judeus, todos os homens crerão nele, e os romanos virão e tirarão nosso lugar e nação. Se Cristo fosse sacrificado, eles poderiam mais uma vez se tornar um povo forte e unido. Assim raciocinaram e concordaram com a decisão de seu sumo sacerdote que seria melhor morrer um homem do que perecer toda a nação. Assim, os líderes judeus edificaram Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. E, no entanto, enquanto eles mataram seu Salvador porque ele reprovou seus pecados, tal era sua justiça própria que eles se consideravam o povo favorecido de Deus e esperavam que o Senhor os livrasse de seus inimigos. Portanto, continuou o profeta, Sião, por amor de vós, será arada como um campo, e Jerusalém se tornará montões, e o monte da casa como os altos da floresta. Por quase 40 anos depois que a condenação de Jerusalém foi pronunciada pelo próprio Cristo, o Senhor atrasou seus juízos sobre a cidade e a nação. Maravilhosa foi a longanimidade de Deus para com os que rejeitaram seu evangelho e os assassinos de seu filho. A parábola da árvore infrutífera representava o trato de Deus com a nação judaica. A ordem havia saído e disse ao vinhateiro:
Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente, mas a misericórdia divina a poupou ainda um pouco mais. Ainda havia muitos entre os judeus que ignoravam o caráter e a obra de Cristo. E as crianças não haviam desfrutado das oportunidades, nem recebido a luz que seus pais haviam desprezado. Por meio da pregação dos apóstolos e seus companheiros, Deus faria com que a luz brilhasse sobre eles. Eles teriam permissão para ver como a profecia havia sido cumprida, não apenas no nascimento e vida de Cristo, mas em sua morte e ressurreição. Os filhos não foram condenados pelos pecados dos pais, mas quando, com o conhecimento de toda a luz dada a seus pais, os filhos rejeitaram a luz adicional concedida a si mesmos, eles se tornaram participantes dos pecados dos pais e encheram a medida de sua iniquidade. A longanimidade de Deus para com Jerusalém apenas confirmou os judeus em sua impenitência obstinada. Em seu ódio e crueldade para com os discípulos de Jesus, eles rejeitaram a última oferta de misericórdia. Então, Deus retirou sua proteção deles e removeu seu poder de restrição de Satanás e seus anjos, e a nação foi deixada ao controle do líder que ela escolhera. Seus filhos haviam desprezado a graça de Cristo, que os teria habilitado a subjugar seus maus impulsos, e agora estes se tornaram os vencedores. Satanás despertou as paixões mais ferozes e degradantes da alma. Os homens não raciocinaram. Eles estavam além da razão, controlados por impulso e raiva cega. Eles se tornaram satânicos em sua crueldade. Na família e na nação, entre as classes mais altas e mais baixas, havia suspeita, inveja, ódio, contenda, rebelião, assassinato. Não havia segurança em lugar nenhum. Amigos e parentes traíram uns aos outros. Os pais mataram seus filhos e os filhos seus pais. Os governantes do povo não tinham poder para governar a si mesmos. Paixões descontroladas os tornavam tiranos. Os judeus aceitaram falso testemunho para condenar o inocente Filho de Deus. Agora, falsas acusações tornavam incertas suas próprias vidas. Por suas ações, há muito vinham dizendo: faze cessar o Santo de Israel diante de nós. Agora seu desejo foi atendido. O temor de Deus não os perturbava mais. Satanás estava à frente da nação e as mais altas autoridades civis e religiosas festavam sob sua influência. Os líderes das facções opostas às vezes se uniam para saquear e torturar suas miseráveis vítimas. E novamente caíram sobre as forças uns dos outros e massacraram sem piedade. Mesmo a santidade do templo não pôde conter sua horrível ferocidade. Os adoradores foram derrubados diante do altar e o santuário foi poluído com os corpos dos mortos. No entanto, em sua presunção cega e blasfema, os instigadores dessa obra infernal declararam publicamente que não temiam que Jerusalém fosse destruída, pois era a própria cidade de Deus. Para estabelecer seu poder mais firmemente, subornaram falsos profetas para proclamar, mesmo enquanto as legiões romanas sitiavam o templo, que o povo devia esperar o livramento de Deus. Até o fim, multidões se apegaram à crença de que o Altíssimo se interporia pela derrota de seus adversários. Mas Israel havia desprezado a proteção divina e agora não tinha defesa. Jerusalém infeliz, dilacerado por dissensões internas, o sangue de seus filhos mortos pelas mãos uns dos outros, carmesim em suas ruas, enquanto exércitos derrubavam suas fortificações e matavam seus homens de guerra. Todas as predições dadas por Cristo a respeito da destruição de Jerusalém foram cumpridas ao pé da letra. Os judeus experimentaram a verdade de suas palavras de advertência. Com a medida com que medirdes, vos medirão outra vez. Sinais e maravilhas apareceram, pressagiando desastre e desgraça. No meio da noite, uma luz sobrenatural brilhou sobre o templo e o altar.
Sobre as nuvens, ao pôr do sol, foram retratados carros e homens de guerra reunidos para a batalha. Os sacerdotes que ministravam à noite no santuário ficaram aterrorizados com sons misteriosos. A terra tremeu e uma multidão de vozes foi ouvida clamando: "Vamos partir daqui!" O grande portão oriental, que era tão pesado que dificilmente poderia ser fechado por uma vintena de homens e que era protegido por imensas barras de ferro presas profundamente no pavimento de pedra sólida, abriu-se à meia-noite sem agência visível. Durante 7 anos, um homem continuou a subir e descer as ruas de Jerusalém, declarando as desgraças que viriam sobre a cidade. De dia e de noite ele entoava o canto fúnebre selvagem. Uma voz do leste, uma voz do oeste, uma voz dos 4 ventos, uma voz contra Jerusalém e contra o templo, uma voz contra os noivos e as noivas, uma voz contra todo o povo. Este estranho ser foi preso e açoitado, mas nenhuma queixa escapou de seus lábios. Para insultar, ele respondeu apenas: "Ai, ai de Jerusalém! Ai, ai dos seus habitantes!" Seu grito de advertência não cessou até que ele foi morto no cerco que havia predito. Nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Cristo havia advertido seus discípulos e todos os que creram em suas palavras aguardavam o sinal prometido. "Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos", disse Jesus, "sabei então que está próxima a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estão no meio dela saiam." Depois que os romanos sob Séstio cercaram a cidade, eles inesperadamente abandonaram o cerco quando tudo parecia favorável para um ataque imediato. Os sitiados, desesperados por uma resistência bem-sucedida, estavam a ponto de se render quando o general romano retirou suas forças sem a menor razão aparente. Mas a misericordiosa providência de Deus estava dirigindo os eventos para o bem de seu próprio povo. O sinal prometido fora dado aos cristãos que esperavam, e agora era oferecida uma oportunidade para todos os que quisessem obedecer à advertência do Salvador. Os eventos foram tão anulados que nem judeus nem romanos deveriam impedir a fuga dos cristãos. Após a retirada de Séstio, os judeus, saindo de Jerusalém, perseguiram seu exército em retirada, e enquanto ambas as forças estavam totalmente engajadas, os cristãos tiveram a oportunidade de deixar a cidade. Nessa época, o país também havia sido limpo de inimigos que poderiam ter se esforçado para interceptá-los. Na época do cerco, os judeus estavam reunidos em Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos, e assim os cristãos em todo o país puderam escapar sem serem molestados. Sem demora, fugiram para um lugar seguro, a cidade de Pela, na terra da Pérea, além do Jordão. As forças judaicas, perseguindo Séstio e seu exército, caíram sobre sua retaguarda com tanta ferocidade que os ameaçou com a destruição total. Foi com grande dificuldade que os romanos conseguiram fazer sua retirada. Os judeus escaparam quase sem perdas e, com seus despojos, voltaram em triunfo para Jerusalém. No entanto, esse aparente sucesso trouxe-lhes apenas o mal. Inspirou-os com aquele espírito de resistência obstinada aos romanos que rapidamente trouxe uma desgraça indescritível sobre a cidade condenada. Terríveis foram as calamidades que caíram sobre Jerusalém quando o cerco foi retomado por Tito. A cidade foi investida na época da Páscoa, quando milhões de judeus estavam reunidos dentro de seus muros. Seus estoques de provisões, que se cuidadosamente preservados, teriam abastecido os habitantes por anos, haviam sido destruídos anteriormente pelo ciúme e vingança das facções em conflito, e agora todos os horrores da fome foram experimentados. Uma medida de trigo foi vendida por um talento. Tão ferozes eram as dores da fome que os homens roíam o couro de seus cintos e sandálias e a cobertura de seus escudos.
Um grande número de pessoas saía furtivamente à noite para colher plantas silvestres que cresciam fora dos muros da cidade, embora muitas fossem apreendidas e mortas com tortura cruel. E muitas vezes, aqueles que voltavam em segurança eram roubados do que haviam colhido com tão grande perigo. As torturas mais desumanas foram infligidas por aqueles que estavam no poder para forçar as pessoas atingidas pela necessidade dos últimos suprimentos escassos que eles poderiam ter escondido. E essas crueldades não eram raramente praticadas por homens que eram bem alimentados e que estavam apenas desejosos de acumular um estoque de provisões para o futuro. Milhares pereceram de fome e peste. A afeição natural parecia ter sido destruída. Os maridos roubavam suas esposas e as esposas seus maridos. As crianças seriam vistas arrancando a comida da boca de seus pais idosos. A pergunta do profeta: pode uma mulher esquecer-se do seu filho que amamenta? Recebeu a resposta dentro dos muros daquela cidade condenada. As mãos das mulheres miseráveis encharcaram seus próprios filhos. Eles foram sua comida na destruição da filha do meu povo. Novamente se cumpriu a profecia de advertência dada, 14 séculos antes. A mulher terna e delicada entre vós, que não se aventurara a pôr a planta do pé no chão por delicadeza e ternura, os seus olhos serão maus para com o marido do seu seio, e para com o seu filho, e para com a sua filha, e para com os filhos que ela dera à luz. Porque ela os comerá por falta de todas as coisas, secretamente, no cerco e no aperto, com que o teu inimigo te afligirá nas tuas portas. Os líderes romanos se esforçaram para aterrorizar os judeus e assim fazê-los se render. Os prisioneiros que resistiram quando foram levados foram açoitados, torturados e crucificados diante dos muros da cidade. Centenas eram diariamente mortos dessa maneira, e a terrível obra continuou até que, ao longo do vale de Josafá e no Calvário, cruzes foram erguidas em tão grande número que mal havia espaço para se mover entre elas. Tão terrivelmente visitada foi aquela terrível imprecação proferida diante do tribunal de Pilatos: seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Tito teria voluntariamente posto fim à terrível cena, e assim teria poupado Jerusalém da plena medida de sua condenação. Ele ficou horrorizado ao ver os corpos dos mortos amontoados nos vales. Como alguém em transe, ele olhou do topo do Monte das Oliveiras para o magnífico templo e deu ordem para que nenhuma pedra dele fosse tocada. Antes de tentar apoderar-se dessa fortaleza, fez um fervoroso apelo aos líderes judeus para que não o forçassem a profanar o lugar sagrado com sangue. Se eles saíssem e lutassem em qualquer outro lugar, nenhum romano deveria violar a santidade do templo. O próprio Joséfo, em um apelo muito eloquente, implorou-lhes que se rendessem, que salvassem a si mesmos, sua cidade e seu local de culto. Mas suas palavras foram respondidas com maldições amargas. Dardos foram lançados contra ele, seu último mediador humano, enquanto ele implorava a eles. Os judeus haviam rejeitado as súplicas do Filho de Deus, e agora a repreensão e a súplica apenas os tornavam mais determinados a resistir até o fim. Em vão foram os esforços de Tito para salvar o templo. Um maior do que ele havia declarado que não deveria ser deixada pedra sobre pedra. A obstinação cega dos líderes judeus e os crimes detestáveis perpetrados dentro da cidade sitiada excitaram o horror e a indignação dos romanos, e Tito finalmente decidiu tomar o templo de assalto. Ele determinou, no entanto, que, se possível, deveria ser salvo da destruição. Mas seus comandos foram desconsiderados. Depois que ele se retirou para sua tenda à noite, os judeus, saindo do templo, atacaram os soldados do lado de fora. Na luta, um tição foi arremessado por um soldado através de uma abertura na varanda, e imediatamente as câmaras forradas de cedro ao redor da casa sagrada estavam em chamas.
Tito correu para o local, seguido por seus generais e legionários, e ordenou aos soldados que apagassem as chamas. Suas palavras foram ignoradas. Em sua fúria, os soldados lançaram tições em chamas nas câmaras adjacentes ao templo e, em seguida, com suas espadas, massacraram em grande número aqueles que ali haviam encontrado abrigo. O sangue escorria pelos degraus do templo como água. Milhares e milhares de judeus pereceram. Acima do som da batalha, ouviam-se vozes gritando: "Icabode!" A glória se foi. Tito achou impossível conter a raiva dos soldados. Ele entrou com seus oficiais e examinou o interior do edifício sagrado. O esplendor os encheu de admiração. E como as chamas ainda não haviam penetrado no lugar santo, ele fez um último esforço para salvá-lo. E saltando, novamente exortou os soldados a deter o progresso da conflagração. O centurião Liberalis esforçou-se para forçar a obediência com seu cajado de escritório. Mas mesmo o respeito pelo imperador deu lugar à furiosa animosidade contra os judeus, à feroz excitação da batalha e à insaciável esperança de pilhagem. Os soldados viram tudo ao seu redor, radiante de ouro, que brilhava deslumbrantemente à luz selvagem das chamas. Eles supunham que tesouros incalculáveis estavam guardados no santuário. Um soldado, sem ser percebido, enfiou uma tocha acesa entre as dobradiças da porta. Todo o prédio pegou fogo em um instante. A fumaça e o fogo ofuscantes forçaram os oficiais a recuar, e o nobre edifício foi deixado à sua sorte. Foi um espetáculo terrível para o romano, o que foi para o judeu. Todo o cume da colina que comandava a cidade ardia como um vulcão. Um após o outro, os edifícios caíram com um tremendo estrondo e foram engolidos pelo abismo de fogo. Os telhados de cedro eram como lençóis de chamas. Os pináculos dourados brilhavam como picos de luz vermelha. As torres do portão enviaram altas colunas de chamas e fumaça. As colinas vizinhas foram iluminadas e grupos escuros de pessoas foram vistos observando com horrível ansiedade o progresso da destruição. As muralhas e alturas da cidade alta estavam cheias de rostos, alguns pálidos com a agonia do desespero, outros franzindo a testa com vingança inútil. Os gritos dos soldados romanos enquanto corriam de um lado para o outro e os uivos dos insurgentes que pereciam nas chamas misturavam-se com o rugido da conflagração e o som trovejante de madeiras caindo. Os ecos das montanhas responderam ou trouxeram de volta os gritos do povo nas alturas. Ao longo das paredes ressoavam gritos e lamentos. Homens que estavam morrendo de fome reuniram suas forças restantes para proferir um grito de angústia e desolação. A matança interna foi ainda mais terrível do que o espetáculo externo. Homens e mulheres, velhos e jovens, insurgentes e sacerdotes, aqueles que lutaram e aqueles que imploraram misericórdia, foram abatidos em carnificina indiscriminada. O número de mortos excedeu o dos assassinos. Os legionários tiveram que escalar montes de mortos para continuar o trabalho de extermínio. Após a destruição do templo, toda a cidade logo caiu nas mãos dos romanos. Os líderes dos judeus abandonaram suas torres inexpugnáveis e Tito as encontrou desertas. Ele as observou com espanto e declarou que Deus as havia entregado em suas mãos, pois nenhuma máquina, por mais poderosa que fosse, poderia ter prevalecido contra aquelas estupendas ameias. Tanto a cidade como o templo foram arrasados até os alicerces, e o solo sobre o qual a Casa Santa se erguia foi arado como um campo. No cerco e na matança que se seguiu, mais de 1 milhão de pessoas pereceram. Os sobreviventes foram levados como cativos, vendidos como escravos, arrastados para Roma para agraciar o triunfo do conquistador, jogados às feras nos anfiteatros ou espalhados como errantes desabrigados por toda a terra. Os judeus haviam forjado seus próprios grilhões, haviam enchido para si mesmos o cálice da vingança.
na destruição total que se abateu sobre eles como nação e em todas as desgraças que os seguiram em sua dispersão, eles estavam apenas colhendo a colheita que suas próprias mãos haviam semeado. Diz o profeta: ó Israel, tu te destruíste, porque caíste pela tua iniquidade. Seus sofrimentos são frequentemente representados como um castigo infligido a eles pelo decreto direto de Deus. É assim que o grande enganador procura ocultar sua própria obra. Pela obstinada rejeição do amor e misericórdia divinos, os judeus fizeram com que a proteção de Deus fosse retirada deles, e Satanás teve permissão para governá-los de acordo com sua vontade. As horríveis crueldades decretadas na destruição de Jerusalém são uma demonstração do poder vingativo de Satanás sobre os que se rendem ao seu controle. Não podemos saber o quanto devemos a Cristo pela paz e proteção que desfrutamos. É o poder restritivo de Deus que impede a humanidade de passar totalmente sob o controle de Satanás. Os desobedientes e ingratos têm grande razão para gratidão pela misericórdia e longanimidade de Deus em conter o poder cruel e maldoso do maligno. Mas quando os homens ultrapassam os limites da paciência divina, essa restrição é removida. Deus não se coloca diante do pecador como executor da sentença contra a transgressão, mas ele deixa os rejeitadores de sua misericórdia para si mesmos, para colher o que semearam. Todo raio de luz rejeitado, toda advertência desprezada ou ignorada, toda paixão tolerada, toda transgressão da lei de Deus é uma semente semeada que produz sua colheita infalível. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, é finalmente retirado do pecador. E então não resta poder para controlar as más paixões da alma, e nenhuma proteção contra a malícia e inimizade de Satanás. A destruição de Jerusalém é uma terrível e solene advertência a todos os que estão brincando com as ofertas da graça divina e resistindo às súplicas da misericórdia divina. Nunca foi dado um testemunho mais decisivo do ódio de Deus ao pecado e da punição certa que cairá sobre os culpados. A profecia do Salvador a respeito da visitação de juízos sobre Jerusalém deve ter outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação era apenas uma tênue sombra. No destino da cidade escolhida, podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e pisoteou sua lei. Sombrios são os registros da miséria humana que a terra testemunhou durante seus longos séculos de crime. O coração adoece e a mente desmaia na contemplação. Terríveis têm sido os resultados da rejeição da autoridade do céu. Mas uma cena ainda mais sombria é apresentada nas revelações do futuro. Os registros do passado, a longa procissão de tumultos, conflitos e revoluções, a batalha do guerreiro, com barulho confuso e vestes enroladas em sangue. O que são estes, em contraste com os terrores daquele dia em que o Espírito de Deus restritivo será totalmente retirado dos ímpios para não mais conter a explosão da paixão humana e da ira satânica? O mundo então verá, como nunca antes, os resultados do governo de Satanás. Mas naquele dia, como no tempo da destruição de Jerusalém, o povo de Deus será libertado. Todo aquele que for achado inscrito entre os vivos. Cristo declarou que virá pela segunda vez para reunir seus fiéis a si mesmo. Então todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vir nas nuvens do céu com poder e grande glória. E enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, e eles ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade do céu. Então os que não obedecerem ao Evangelho serão consumidos pelo espírito da sua boca e serão destruídos pelo resplendor da sua vinda. Como o Israel de antigamente, os ímpios se destroem a si mesmos. Eles caem por sua iniquidade. Por uma vida de pecado,
colocaram-se tão fora de harmonia com Deus, sua natureza tornou-se tão degradada com o mal, que a manifestação de sua glória é para eles um fogo consumidor. Acautelem-se, os homens, para que não negligenciem a lição que lhes foi transmitida nas palavras de Cristo. Ao advertir seus discípulos da destruição de Jerusalém, dando-lhes um sinal da ruína que se aproximava para que pudessem escapar. Então, ele advertiu o mundo do dia da destruição final e deu-lhes sinais de sua aproximação, para que todos os que quiserem possam fugir da ira vindoura. Jesus declara: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra aflição das nações. Os que contemplam esses arautos de sua vinda devem saber que está próximo, sim, às portas. Vigiai, pois, são suas palavras de admoestação. Os que atenderem à advertência não serão deixados em trevas, para que aquele dia os surpreenda desprevenidos. Mas para aqueles que não vigiam, o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. O mundo não está mais pronto para dar crédito à mensagem para este tempo do que os judeus receberam a advertência do Salvador a respeito de Jerusalém. Venha quando vier, o dia de Deus virá desprevenido para os ímpios. Quando a vida está acontecendo em seu círculo invariável. Quando os homens estão absortos no prazer, nos negócios, no trânsito, em ganhar dinheiro, quando os líderes religiosos estão magnificando o progresso e a iluminação do mundo e o povo é embalado em uma falsa segurança. Então, como o ladrão da meia-noite se esconde dentro da habitação desprotegida, assim virá a destruição repentina sobre os descuidados e ímpios, e eles não escaparão. Perseguição nos primeiros séculos. Quando Jesus revelou aos seus discípulos o destino de Jerusalém e as cenas do segundo advento, ele predisse também a experiência do seu povo, desde o momento em que ele deveria ser tirado deles até seu retorno em poder e glória para sua libertação.